Olá, pessoal. Bem-vindos ao módulo Terapias Meditativas Orientais. Hoje, nossa primeira aula, nós vamos falar sobre os fundamentos históricos e filosóficos da meditação. Essa é a parte 1. Então, a meditação é algo muito antigo na história da humanidade. Então, por isso a gente vai ver a história, né? Tem uma longa história aí para a gente observar. E os fundamentos filosóficos, eles por trás da meditação, a prática da meditação parece uma coisa extremamente simples, sentar e ficar concentrado. Mas por trás disso tem uma vasta filosofia que ela toca todos os pontos da vida humana e ela muda o sentido, o jeito que a gente olha para a vida, onde a meditação faz mais ou menos sentido. Então, eu sou Gustavo Kuffelborreira, eu tenho graduação em filosofia e mestrado em Ciências das Religiões. A minha pesquisa foi sobre a meditação nas tradições do yoga e do budismo. Atualmente eu tenho uma escola de yoga em João Pessoa e também sou professor voluntário no Centro de Estudos Budistas Bodhisattva, onde a gente ensina filosofia budista e a meditação, oferece a prática da meditação. Como a gente vai ver, a meditação não é uma coisa que a gente consegue aprender em livros. A gente precisa sentar com alguém que já praticou, que já tem esse hábito, porque muitas dúvidas podem surgir e também a motivação ela pode vacilar. Mas vamos começando. Antes de começar, eu gostaria de dizer que fico muito feliz de a gente poder se reunir em torno da cultura, em torno da filosofia, porque essas são as verdadeiras riquezas da humanidade e elas enriquecem as nossas vidas e mudam tudo. No final, fica tudo diferente. Então, aqui os nossos objetivos na aula de hoje vão ser compreender o que é a prática de meditação e os seus objetivos. Então, quando a gente começa a praticar meditação, mesmo quando a gente vai começar, né, onde que a gente vai buscar aprender meditação? Então, o que a gente vai ver? A gente vai ver que hoje em dia tem muitas pessoas que trabalham com meditação, mas elas não tiveram uma formação sólida com isso, não tiveram experiência suficiente às vezes. Então as pessoas às vezes elas aprendem um pouco e o outro pouco elas misturam com outras coisas que elas conheceram. Também acontece da gente ver pessoas que inventam as coisas, né? Ou falam aquilo que elas não sabem de uma forma consistente. Então a gente fica pensando assim, né? Onde que a gente vai buscar conhecimento sobre meditação? No caso deste módulo, nós vamos buscar nas tradições clássicas, como as culturas da Índia, como o yoga, o budismo, as culturas tibetanas e outros desdobramentos que surgiram a partir dessas culturas. Então nós vamos voltar no tempo lá para 3.000 anos antes de Cristo, 2.000 anos antes de Cristo, onde iniciou e onde a gente tem registros arqueológicos e textuais sobre meditação. Alguns dos registros mais antigos que a gente tem preservado. Número 2. Analisar a diversidade dos conceitos em sânscrito que hoje se traduz com uma única palavra, meditação. Então, pessoal, vocês vejam que a gente tem essa palavra, né? Meditação. Talvez tenha uma outra em português que a gente use, como contemplação, concentração. Mas, quando a gente vai olhar lá no sânscrito, que é a língua antiga da Índia, a gente vai ver que tem uma diversidade de palavras para falar sobre meditação. Então, que às vezes a gente não tem um correspondente exato na nossa língua. Então, essa conversa sobre os conceitos, ela enriquece muito o nosso
o nosso vocabulário, a nossa compreensão. Número 3. Contemplar a visão de mundo e o contexto social em que floresceu a meditação na Índia antiga. Então você veja, hoje nós vivemos sob qual visão de mundo? O capitalismo é a visão de mundo mais difundida hoje em dia no mundo. E a gente vai ver que a meditação no capitalismo, se a gente toma essa visão de mundo, a meditação ela não funciona muito bem. Aquilo não encaixa, né? Você veja assim, eu vejo muito acontecer, o que mais acontece é isso, né? A pessoa ela quer meditar, ela se interessa, ela acha legal, mas ela começa a ver assim que no dia a dia dela, ela não tem tempo para ficar parada, sentada sem fazer nada, né? A pessoa ela tem urgências, então ela precisa pagar as contas, cuidar da casa, cuidar das crianças, o celular o tempo todo, então aquilo parece uma coisa assim meio perda de tempo quando a gente está sob esse olhar da visão de mundo. Ao mesmo tempo, do outro lado, nós temos assim a visão capitalista que ela compreende a meditação e utiliza a meditação. Então a gente vê assim atenção plena para a empresa, para os funcionários produzirem mais e darem mais lucro no final. Então isso daí não, tu vê assim, não fica uma coisa forte, assim, que você vê o grande instituto de meditação das empresas, fundado há tantos anos e que só prospera. Não vê, porque isso funciona por um tempo e depois a motivação das pessoas ela não consegue levar aquilo adiante. Então, tem isso, a visão de mundo que tem na Índia antiga, nessas tradições como o yoga, como o budismo, ela é outra visão de mundo. O significado da vida está muito além do lucro, está muito além das coisas materialistas. Então, nós vamos ver isso no detalhe. Aqui para começar, eu trouxe a imagem do selo de Pashupati, em Mohenjo-Daro. Mohenjo-Daro é um sítio arqueológico muito importante na Índia, onde em 1928 foi encontrado este selo, quase a 4 metros de profundidade, né, no sítio de escavação. Então, esse selo ele é datado de ter sido feito no ano de 2000 ou 2350 antes de Cristo. Então, os arqueólogos eles situaram entre esse espaço de tempo ali, né? Então você vai ver que somando todos os anos que se passaram, esse selo ele tem quase 4.000, 4.500 anos. Então você veja, há cerca de 4.500 anos, nós já tínhamos uma expressão muito clara de cultura, de arte em torno da meditação, expressando a meditação. Então, isso aqui que a gente está olhando é algo muito impressionante, né? Essa figura está sentada numa postura conhecida como a postura de lótus, né, com as pernas cruzadas e com as mãos nos joelhos. Ao mesmo tempo, tem alguns símbolos como um chapéu com chifres, uma cabeça que parece ser duas cabeças, adornos como argolas nos braços e os animais em torno da figura, né? Então, Pashupati, numa cultura muito antiga da Índia, antes do hinduísmo ainda, Pashupati se acredita que ele era o protótipo de que viria a ser o deus Shiva. Então, esse culto a Pashupati ele evolui para o culto de Shiva, é o que se acredita. E o Shiva, ele é o deus, se acredita que ele é o deus criador do yoga. Então, na história da religião da Índia, Shiva teria ensinado o yoga e a meditação aos seres humanos. Shiva também é o deus que ensina a medicina e ensina diversas artes como a música, a dança e outras. Então,
A gente vê que a meditação está há muito tempo com o ser humano, né? Nós também temos alguns relatos de que em todos os lugares do mundo tiveram culturas que utilizaram da meditação. Aqui mesmo, os indígenas que viviam no Brasil na era pré-colombiana, nós sabemos que eles usavam dietas, usavam renúncia social, usavam isolamento, concentração, meditação, autoconhecimento. A gente pode ver isso nos gregos, a gente vê nos egípcios, a gente vê na China antiga, a gente vê em toda parte. Então, tem esse autor, Paul Griffiths, com esse livro sobre a espiritualidade budista na Índia. E ele traz, no início do livro, ele traz uma definição, assim, um tanto científica, digamos assim, ou seja, onde está filtrado os conceitos religiosos, né? Uma definição de meditação. Então, olha como ele descreve, né? Antes da gente olhar a descrição, essa palavra um pouco rara aqui que ele usa, enstasia. Então, enstasia significa estar dentro. Então, olha a definição dele. Estados de meditação são estados estáticos que visam no início ao recolhimento dos sentidos e pensamentos do praticante, afastando-o de sua interação com o mundo exterior e que devem, ao final, levar à cessação de toda a atividade mental. Então aqui nós já temos boas direções sobre o que é meditar, né? No início é recolher os sentidos e os pensamentos do praticante. Então a gente já começa a ver essa definição onde a mente é uma coisa abstrata, que a gente está num lugar, aí pensa em outro lugar. Está com as pessoas, mas pensa em outras coisas, em outras pessoas. Está fazendo uma coisa, pensa em outra. Então esses pensamentos que ficam abstratos, que vão para longe de onde a gente está, o que a gente está fazendo, a gente vai recolher os pensamentos. Isso quer dizer que a gente vai apontar nossa atenção para dentro de nós. Mas não para dentro no sentido de sonhar e planejar e continuar, porque isso ainda são de novamente lá dentro, mas olhando para fora, né? Planejando, tentando controlar as coisas. A gente vai ver que é olhar para dentro em outro sentido, tentando ver o que é a nossa essência, né? Qual que é o sentido da vida, que significa estar aqui vivo, mais nessa direção. Então, isso vai afastar o praticante de sua interação com o mundo exterior e essas práticas devem, ao final, levar à cessação de toda atividade mental. Bom, aí fica um pouco... Aqui já fica um pouco mais... menos claro, né? O que seria isso de levar à cessação de toda atividade mental? Isso poderia ser assim, o que parecido com morrer ou dormir. Não, porque quando a gente dorme, a gente sabe que a gente sonha, né? Então a atividade mental continua acontecendo. Então, o que será que ele quer dizer com isso, né? Nós vamos ver ao longo dessa aula. Então eu trago alguns questionamentos para a gente começar. Acho que é muito importante quando a gente vai estudar alguma coisa, a gente ter questões, porque senão a gente lê uma coisa e pensa assim, tá, e daí? Né? Então, quando a gente tem questões, a nossa pesquisa está mais orientada, então a gente vai estudar aquilo tentando responder as questões. Nas tradições meditativas, a pergunta certa é considerada uma coisa muito importante, né? Porque os mestres, eles podem falar sobre muitas coisas. Então é muito importante você saber fazer a pergunta correta. Então vamos ver. Os questionamentos. Como se faz isso, né? Como se medita? Quais são os movimentos mentais? Como é que eu posso dizer assim? Você está meditando certo, você está meditando errado. Como é que é? Quem que pode responder isso? Como é a cessação de toda atividade mental? Como que é isso, né? Como que seria, assim? Se eu pudesse fazer isso agora, o que eu ia sentir? E o que vem depois, né? E aí, depois, a pessoa vai para outro plano, ela vira um mestre numa caverna, isolado, usa um manto.
né? O que acontece? Então, vamos ver. Aqui eu trago umas respostas iniciais, que já para dar uma direção para nossa pesquisa. Então, existem muitas formas de meditar. Existem muitas. O Tai Chi Chuan é uma forma de meditação. É, pintar uma mandala, construir uma mandala, um objeto de arte, uma pintura, pode ser uma meditação. Tem a cerimônia do chá no Tibete e também tem no Japão a cerimônia do chá, que é uma cerimônia de meditação onde a pessoa ela faz tudo bem em regras, tem todo um tempo, um ritmo lento. A gente tem prática de música, com mantras, com danças, que são consideradas práticas de meditação, orar, rezar, ficar em silêncio. Então, existem muitas formas de meditar. Mas também existe a essência da meditação, que está presente em todas essas formas. Quando a gente vai para os clássicos, os textos clássicos da Índia, é isso que a gente vai encontrar. A essência da meditação. Antigamente, a forma de transmitir a meditação, né, passo a passo, como a gente tem hoje em vários aplicativos de celular, era uma coisa mais da tradição oral mesmo, feito presencialmente. Então, quando tinham textos, os textos eles eram mais filosóficos e tratavam da essência da meditação. Então, ele quer dizer assim, o que é igual quando tem uma pessoa que medita orando, quando tem uma pessoa que medita dançando, quando tem uma pessoa que medita pintando, outra servindo chá. Tem uma coisa que é igual para todos eles. O que é isso, né? Então, a gente vai buscar pela essência da meditação. A atividade mental não pode cessar, mas pode ser direcionada para a calma e a lucidez. Então, como a gente viu, né, a gente veio falar muito disso nos textos tibetanos, dos yogis tibetanos, que os sonhos, né, tem até um livro que chama O Yoga dos Sonhos. Porque a gente está dormindo, mas a atividade mental continua. Então, quando a pessoa vai tentar meditar, se a pessoa vai pensar assim, eu vou cessar meus pensamentos. Então, quando ela pensa, eu vou cessar os pensamentos, isso é um pensamento. Daí ela pensa, será que eu cessei os pensamentos? Isso é outro pensamento. Aí ela pensa, acho que sim. Então, isso é outro pensamento. Então, ela não cessa nunca, né? É impossível a gente cessar os pensamentos. Mas a gente pode direcionar a nossa atenção para pensar alguma coisa, para olhar para alguma coisa que não fica nos dizendo nada. Por exemplo, assim, a gente vê muito a meditação de contemplar a respiração. A gente, ao mesmo tempo, contempla o relaxamento do corpo. Então, eu não fico pensando muitas, eu não penso assim, eu vou fazer isso para conseguir aquilo. Que ruim que hoje não deu certo, queria tanto isso. A gente não fica nesse movimento que um pensamento leva a outro pensamento, que leva a outro pensamento. Então a gente pensa assim, a respiração, sente a respiração. Aí aquilo não fica gerando novos pensamentos. E se a gente pensa uma coisa, a gente pensa simplesmente a respiração. Sim, a respiração. O relaxamento, sim, o relaxamento. A gente fica na mesma coisa, a mesma coisa. Então a gente direciona a nossa atenção para um lugar onde cessa essas oscilações, esses movimentos, essas construções. Então a gente tem calma. E outra coisa que a gente tem é a lucidez. A lucidez é ver com clareza e entender como que as coisas são. Então, por exemplo, quando a pessoa está calma, meditando, ela vê com clareza, eu estou calma. Ela sabe, ela não tem dúvidas. Ela também vê com clareza, às vezes a gente vai meditar e a gente não está calmo, a gente está agitados, preocupados, nervosos, alguma coisa assim, não para quieto. Então a gente olha para dentro de nós e a gente vê com clareza, vê com lucidez, a gente sabe, eu estou agitado. A gente sente na respiração, sente no corpo. Isso também é lucidez. Não quer dizer que se você está agitado ou está difícil você se concentrar,
que você não está meditando certo. Tá certo. Você está lúcido, você consegue ver como é que você está. Isso muda a, o que você vai fazer a seguir quando você tem consciência do seu estado. A pessoa também pode ter outras constatações, ela pode pensar, eu estou viciado em café e açúcar, eu estou com impulsos para comer mais do que eu preciso. Então a meditação ela traz essa lucidez, essa constatação de como que a gente está e não restam dúvidas, né? Quando a gente vê com aquela calma e com lucidez, a gente sabe, como que a gente está e o que que a gente precisa. Então por isso que a meditação ela é associada com a sabedoria. A gente vê também assim que a sabedoria, a meditação, isso a gente vai ver bem detalhado, que a meditação ela não é algo abstrato, cognitivo, racional. Então a gente vê assim que a sabedoria racional ela se engana, né? A guerra, as armas, né? Essas coisas terríveis são grandes cientistas, grandes organizações que muita gente trabalhando junto para fazer uma guerra, para fazer uma bomba. Então a razão constrói coisas que vão contra a própria vida, contra o bem-estar. Então a meditação não. A meditação ela vai no caminho de dizer não. O que eu preciso para uma vida boa é isso, não, e não aquilo. Então essa é a lucidez. E o objetivo da meditação não é a experiência mística, mas a própria vida comum. Isso a gente vai ver que assim, a pessoa pode pensar, então eu vou para uma caverna meditar, vou para um templo budista e aí, meditando, eu vou ter experiências e visões de luzes e fogos de artifício, uma coisa mística, assim, talvez alguém se materialize e me diga, nossa, você se iluminou. A pessoa pode imaginar alguma coisa assim, mas essa não é a, o objetivo que a gente encontra nos textos. A gente vai ver que o objetivo é a gente depurar os nossos vícios, os nossos maus hábitos, a nossa agressividade, a nossa ignorância, a gente purificar isso e desenvolver virtudes para que na vida comum, em contato com as pessoas que a gente tem proximidade, que a gente consiga conviver sem ferir o outro, sem desejar o mal para o outro, sem invadir o espaço do outro, né? E sem também ficar sofrendo com o jeito que os outros são. Então, o objetivo da meditação é nos preparar para viver o que quer que seja, né? A gente não vai procurar um lugar especial onde agora a gente fica lá sozinho, sem a presença dos outros. Isso pode até fazer parte de um retiro, de um período de treinamento com a meditação. Mas como fica no exemplo da vida do Buda, a gente vê que o Buda ele fez um retiro de 6 anos no meio da floresta sozinho. Mas depois ele passou 43 anos ensinando seus alunos e andando pela Índia, dando esse exemplo, né, de que o objetivo da meditação é estar em contato com os outros, cultivando a paz, cultivando o bem-estar coletivo. Seguimos. Visão de mundo. Então, como a gente falou antes, a visão de mundo é algo muito relevante, né, que faz toda a diferença. Então vamos ver como é essa visão de mundo por trás dessa tradição de meditação. O primeiro conceito que a gente pode trazer lá do sânscrito é o samsara, conceito muito utilizado em toda a história da Índia até hoje. Então, samsara, traduzindo literalmente, significa roda. Então, esse conceito ele remete à experiência cíclica, ou seja, a pessoa ela passa a vida inteira assim. As condições externas são favoráveis, a pessoa se alegra. As condições externas são desfavoráveis, a pessoa se deprime. Aí as condições voltam a ficar boas, a pessoa se alegra.
volta a ficar ruim, a pessoa se deprime. E a pessoa passa a vida inteira achando que viver é isso, é torcer para que dê tudo certo, rezar para que Deus lhe dê dinheiro ou uma coisa assim. E aí a pessoa depende, a sua alegria depende das coisas externas, das coisas materiais. Então é como se a pessoa ela vira é o efeito que a gente chama boneco voodoo do Sansara, né? Os outros olham pra gente com uma cara assim, a gente, sente, né? Sente uma agulhada. As coisas não deram certo como a gente queria, aquilo dói no coração, aquilo dói profundamente. Então a gente fica muito vulnerável no Sansara. Basta as coisas não darem certo que a gente fica frágil, né? Olha como está descrito aqui. O ciclo de renascimentos e mortes, uma forma de existência cuja característica principal é o sofrimento inevitável inerente a tudo, dukkha, pois se trata do desconforto interno sempre presente. Então essa palavra dukkha, do sânscrito, a gente não tem uma palavra que corresponda a essa em português, né? Porque essa palavra, ela ao mesmo tempo ela significa sofrimento, mas também significa prazer. E ela quer dizer assim, que ela fala sobre o sofrimento e o prazer com base nas coisas materiais. Então ela diz assim, tudo aquilo que te dá prazer material tem a semente do sofrimento dentro. Da mesma forma que a semente de gergelim é toda permeada pelo óleo do gergelim. Então, quando espreme aquilo, sai aquele óleo, sai, o sofrimento aparece. Digamos assim que a pessoa, ilustrando para nossa vida cotidiana, a pessoa ela quer ter um carro, aí ela se esforça e compra um carro. Se tudo der certo, aquele carro vai trazer vários problemas para a pessoa. Ela vai ficar engarrafada no trânsito, se sentindo mal. Ela vai ir nos lugares e às vezes não vai encontrar lugar para estacionar, vai sofrer com isso. A pessoa pode sofrer um acidente, a pessoa pode roubar, a pessoa pode ter medo de que roubem ela, a gasolina sobe, muitas coisas podem acontecer. Então isso quer dizer dukkha. Dentro do samsara, como a gente tem uma visão materialista da vida, a gente perde a visão espiritual na visão do samsara. Samsara, é importante ficar claro que samsara é um jeito de olhar para a vida. É como se fosse uma lente que a gente veste e olha para a vida e vê o que? Dukkha. A gente vê prazer nas coisas que são impermanentes e são inconstantes. E assim a gente fica vulnerável facilmente. É muito fácil as coisas não irem do jeito que a gente queria, né? A gente sofre. Aí o texto diz assim: pois se trata do desconforto interno sempre presente. Aqui tem outra definição que quando a gente está no samsara, a gente tem uma insatisfatoriedade sempre constantemente presente. Você pensa assim, ninguém acorda e diz assim, que bom que hoje está chovendo, que bom que eu estou aqui, que experiência, que oportunidade maravilhosa eu estar vivo. Estou satisfeito, muito agradecido, todas as divindades. E aí pronto, a pessoa fica assim. Não existe isso, né? A gente não acorda assim. A gente acorda assim, a gente acorda insatisfeito. Então a gente acorda assim, que horas são? O que eu vou comer? O que tem pra fazer? Se tem coisa pra fazer, a gente pode ficar assim, poxa, queria descansar. Se a gente não tem nada pra fazer, a gente pode ficar assim, que tédio, não tem nada pra fazer. Então a gente tem a insatisfatoriedade. Quando a gente conquista aquilo que a gente queria, a gente já está preocupado com outras coisas, ou aquilo nem nos satisfez tanto assim como a gente imaginou. Então acontece que as coisas dão muito trabalho para a gente, por exemplo, imagina você o tempo que você leva para comer uma comida. Você precisa pensar o que você vai fazer, sair de casa para comprar os ingredientes, preparar a comida para ter o prazer de comer. Aí depois de todo esse trabalho você ainda tem que limpar, guardar, né? Então é muito trabalho para uma quantidade pequena de prazer. No samsara as coisas são assim. Ainda na visão de mundo, nós temos esse outro conceito que é muito importante, que é o karma.
Karma significa hábito. Então, a gente estar acostumado, estar automatizado. Implica em responsabilidade sobre seus atos, visto que tudo que uma pessoa, que um faz, tende a se consolidar como um hábito em havendo as condições externas. Então, o que é um karma? Né? O idioma que a gente fala é um karma, porque foi um hábito passado de pai para filho. A forma como a gente reage, algumas pessoas têm medo de alguma coisa, outras pessoas têm desejo por outras coisas. Então, a forma como a gente reage são energias, são hábitos, são automatismos. Então, a comida que você gosta de comer, tudo que a gente faz é meio automatizado. A gente consulta um relatório interno que a gente tem assim, e aí já tem as respostas lá dentro de nós. Mas tudo isso, a gente não era assim, a gente era um bebê, a gente poderia ter aprendido qualquer coisa, mas a gente foi aprendendo de um jeito específico, e esse jeito é o nosso karma. O karma também ele é um jeito de olhar para o mundo. Eu olho e quando eu penso, eu estou em João Pessoa, as coisas que eu penso que tem para eu fazer aqui, elas são o meu karma. Então, assim, se eu gosto de ir pra praia, eu vou pensar, em João Pessoa eu posso ir pra praia. Se eu gosto de ir no mercado que tem em tal bairro, é um karma que eu tenho, uma tendência de ir naquela direção. Quando a gente vai meditar e a gente tenta ficar concentrado, mas fica surgindo impulsos, esses impulsos são o karma. O que surge dentro, o que atrapalha a nossa meditação são os impulsos do karma. Então, quando a gente está meditando e a gente coloca assim, vou ficar aqui 10 minutos. Então, a gente vai estar ali, inevitavelmente vai surgir algum impulso, alguma distração. Quando a gente, dentro da meditação, a gente tem a clareza de ver esse impulso surgindo e diz assim, não, agora eu não vou seguir esse impulso, agora eu estou contemplando minha respiração e vou ficar aqui. Depois eu vejo isso. Então, quando a gente faz isso, a gente exercita liberdade em frente ao karma. É isso que a meditação quer cultivar dentro de nós. Maya ou avidya, delusão, realidade aparente. Maya é a palavra utilizada no contexto do yoga. Avidya é o mesmo significado, mas é a palavra utilizada no contexto do budismo. A gente pode traduzir qualquer uma das duas como as aparências. Então, nessas tradições da Índia, a gente não, elas se entende que a gente nunca se relaciona diretamente com a realidade. A gente se relaciona com as aparências da realidade. Por isso que pode ter uma figura pública como um político, e aí tem pessoas que olham para aquela pessoa e elas gostam, dizem, essa pessoa eu quero votar nela, eu quero que ela cuide do país. Outras vão olhar e vão dizer, essa pessoa é impossível, essa pessoa não tem como, não dá. Então, cada um está olhando para a aparência que ele mesmo projeta naquela pessoa. Né? Outras pessoas vão olhar e vão dizer assim, eu não quero saber disso. Então, as aparências que a pessoa olha são outras aparências. Então, cada um está preso dentro do seu jeito de ver a vida. Né? Mas a gente compartilha algumas aparências, mas sempre tem uma diferença de um para o outro, uma pessoa para outra. Então você veja, eu estou aqui agora no meu quarto. Aí eu aqui na casa que eu moro, aí eu entro aqui, eu me sinto aqui diferente do que qualquer outro lugar, e eu me comporto aqui com uma liberdade que eu não uso em outros lugares. E aí, se eu for dizer aqui é o meu quarto, as outras pessoas elas nem entram aqui sem bater na porta. Mas tudo isso está no nível da mente, a mente projetando nas coisas. As paredes não têm essa propriedade. Se a gente desmancha essas paredes, só tem tijolo, cimento, tinta. Não tem quarto de fulano nas propriedades das paredes. A mente projeta essas aparências e aí aquilo surge de uma forma. Surge para a pessoa com um significado, com uma aparência, de um jeito. Então a gente está preso dentro dessa ignorância. Então, por muitas vezes, isso da gente olhar as coisas com características,
é uma ignorância, como diz a avidya, né? Avidya se traduz por ignorância, porque a gente vai olhar as coisas como se elas tivessem aquela propriedade, mas elas não têm. Eu olho para o meu quarto e digo, aqui é o meu quarto, mas isso aqui não é o meu quarto. Isso aqui são paredes, são tijolos, né? Não tem essa propriedade que eu atribuí. A gente olha assim, você é minha esposa, meu esposo. Aquilo, a pessoa, a pessoa ela é um ser misterioso, ela tem o universo todo dentro de si. A pessoa é uma, uma alma, algo divino dentro dela. Pode ter alguém que entenda assim, mas a gente olha, não, é meu esposo, minha esposa, tem que dizer, tem que me responder as questões que eu vou colocar agora, tem que se comportar de tal forma, tem que me dizer que horário que sai e que horário que volta. A gente atribui esses significados através dessa delusão, dessa realidade aparente. Mas aquilo, o que a pessoa é de fato, a gente às vezes não sabe nem o que a gente é, né? O que eu estou fazendo aqui? Qual o sentido da vida? De onde eu vim? Para onde eu vou? Mas de repente a gente olha a situação desse ponto de vista, das aparências, e a gente reage mal ou bem. Então, as aparências elas geram grande complicação na visão da filosofia indiana. Outro conceito importante é o de nirvana, ou moksha. No nirvana é o termo utilizado no budismo, moksha na tradução do yoga. Pode se traduzir como o que cessou, calmo, quieto. Indica a liberdade para além de karma e de maya. Então indica essa liberdade para além do samsara, para além das aparências, para além da confusão. Então, moksha é o iluminado, é a iluminação. Nirvana é a iluminação. Então, aquilo quer dizer assim, a pessoa que ela praticou muita meditação, ela vai entendendo a natureza verdadeira de tudo. Então, ela não se confunde mais com as aparências. Apesar dela continuar tendo a experiência das aparências, aquilo já não tem poder sobre a pessoa. E outro termo que vai nos ajudar a entender a visão de mundo é o yoga. Então, na Índia, o yoga pode ter muitas práticas de yoga, mas a palavra yoga ela se traduz como união, mas também pode significar meditação. São as técnicas e meios disponíveis para se atingir a liberação em relação à ilusão aparente e ao sofrimento. O yoga são as técnicas, né? O mestre lhe diz, você medite dessa forma, você cante esse mantra, você faça essa postura e contemple essa deidade. Então, isso são as técnicas do yoga, né? Pode se dizer assim. Agora nós temos um momento para observar os termos em sânscrito que significam meditação, que a gente traduz como meditação. O primeiro termo é dhyana. Esta palavra deriva da raiz verbal dhyai, que significa considerar, pensar firmemente em. Suas traduções famosas são no Pali, que é uma língua muito famosa para os textos budistas, mas da mesma época do sânscrito. No Pali, dhyana foi traduzido como dhyana, muito parecido. No chinês, isso já do outro lado, bem em outro continente, muito longe da Índia. Então, quando o budismo chega na China, eles traduzem como Shan. Dhyana traduz como Shan. Quando chega no Japão, se traduz como Zen. Então, você vê, Zen já é uma palavra bem famosa. Todo mundo já ouviu falar alguma vez o Zen. O que quer dizer Zen? Dhyana, quer dizer considerar, pensar firmemente, meditar. As meditações que a gente chama por esse nome, elas são meditações em que se contempla um roteiro que pode ser o corpo, as sensações, a mente, a energia ou até visualizações. Então, são aquelas meditações, por exemplo, Vipassana, né? A gente olha assim, vamos agora contemplar o corpo, contemplar o relaxamento do corpo, contemplar a respiração. Então, a pessoa diz assim, ela não vai ficar ali, vou meditar, não vou pensar em nada. Não tem como, né? Então, tem que pensar em alguma coisa. Aí vai pensar no quê? Vai pensar num roteiro. Os mestres passam um roteiro de meditação. Isso é dhyana. Você medite assim, você contemple a respiração.
Você imagine uma bola azul flutuante. Você veja Shiva no seu coração. Então, isso é dhyana. Bhavana. Bhavana deriva da raiz verbal bhu, que quer dizer ser. Seu correspondente mais próximo no português seria cultivo. Bhavana significa cultivo. E transmitindo a ideia de fazer vir a ser, produzir. Então, uma meditação que produz alguma coisa, uma meditação que cultiva alguma coisa. São meditações que visam cultivar alguma virtude, como em Metta Bhavana. Metta Bhavana é uma meditação muito famosa no mundo todo, uma meditação budista, que ela se traduz como cultivo do amor. Metta é amor, Bhavana é o cultivo. Então, na meditação Metta Bhavana, a gente recita 8 versos que são assim: que você seja feliz, que você entenda as causas da felicidade, que você supere o sofrimento, que você entenda as causas do sofrimento, que você tenha lucidez instantânea, que você esteja livre do seu karma, que você encontre que você aprenda a beneficiar os seres de verdade e que você encontre no ato de beneficiar os seres a fonte de alegria. Então a gente fica repetindo isso mentalmente enquanto faz Metta Bhavana. Pensa nas pessoas que você gosta, repete. Pensa nas pessoas que você não gosta e repete para elas. Pensa em você mesmo, repete. Então, meditação de cultivo do amor. Também é um roteiro, mas é um pouco diferente. Smriti. Smriti no Pali chama Sati. A gente tem um texto clássico muito famoso que é o Satipatthana Sutta, que é um texto budista onde o Buda explica como se medita. E ele ensina Smriti, que é geralmente traduzido como atenção plena, e também se traduz como memória, mas designa meditação silenciosa. A meditação silenciosa é mais parecida com essa, de não pensar em nada. Mas é isso também, a pessoa contempla o corpo, contempla a respiração, ela contempla o que está presente, sem que isso gere outros pensamentos, sem emitir ideias, julgar as coisas, classificar. A pessoa simplesmente fica ali tranquila, cultivando a calma. Samadhi se traduz como união. No contexto do yoga, expressa a ideia da iluminação, que se alcança pela meditação. É descrito como o oposto do ego, a união com o todo, do que resulta a sabedoria e o bem-estar. O samadhi é descrito como assim, quando a gente fecha os olhos e respira e fica calmo, daqui um pouco a gente não está mais pensando eu preciso isso, eu preciso aquilo, tal hora, tal coisa. Então o ego, a identidade, elas vão saindo do foco. E a pessoa ela pode simplesmente sentir um prazer por estar viva e na sua respiração, no seu coração, a pessoa sente um espaço amplo, infinito, aberto como o céu. As pessoas se sentem completa. Então ela tem essa palavra união. O samadhi é isso, A pessoa que ela consegue o tempo todo, ela está olhando para as coisas a partir dessa sensação de união, dessa consciência de união. Então ela não vê ninguém como inimigo, ela não se compara, ela não compete, ela não odeia, ela não fica com um amor doentio pelas coisas, com desejo e apego. Ela sabe liberar, ela entende a própria morte como parte de tudo, então ela não sente medo. Então isso é o samadhi, é o objetivo mais elevado da meditação no yoga. Sadhana é outro termo muito importante. Sadhana é utilizado para nomear a rotina do praticante. Além das instruções de meditação, a rotina pode incluir recitação de mantras, exercícios de respiração, posturas corporais, prática do altar, entre outros. Então, o sadhana é assim, Você vai ter um mestre, um professor, ele vai dizer, olha, você tome um banho, aí você cante essa oração, aí você medite por 10 minutos,
depois você recante esse outro mantra. Aí, e não coma carne, por exemplo, né? Pode ser um sadhana, pode ser assim. Então é como se fosse uma prescrição. O sadhana é uma prescrição que o professor dá. Você faça assim, dessa forma. A pessoa pega aquilo e vai-se embora. Agora ela pratica aquilo todos os dias, pratica o seu sadhana. Então, concluindo, a meditação é algo muito antigo na história da humanidade e está diretamente ligada a uma forma de explicar o mundo, descrevendo o sentido da vida, o que vem a ser a felicidade e como alcançá-la. Até aqui podemos ver que, apesar de a meditação parecer algo muito simples, ela abre uma dimensão profunda de significado e de transformação. Então, quando a gente vai trabalhar com meditação ou vai conhecer alguém que trabalha com meditação, é importante a gente ter esse panorama, né, para saber avaliar se aquela meditação é uma coisa que a pessoa inventou ou se aquilo realmente tem consistência, tem uma linhagem, tem conexão com um saber mais profundo, né? Aqui nossas referências bibliográficas e eu agradeço a presença de vocês na nossa aula e me despeço. Na próxima aula nós vamos ver a meditação em dois textos clássicos da tradição do yoga, a Katha Upanishad e o Yoga Sutra de Patanjali. Até a próxima.